Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Ângela, eu tenho 2 filhos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. E nesse vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês como foi para mim receber o diagnóstico. Com 10 meses, o Iago teve a primeira convulsão. Foi umas 11 horas da noite, 11h30, e eu escutei um barulho no berço, porque ele já dormia no quarto dele com o Igor, ele dormia no berço dele. E já tinha dado leite pra ele, pro Igor e tal, estavam dormindo já os dois. E eu tava dormindo e eu escutei um barulho, sabe? Barulho, não sei. Eu tenho sono meio pesado até, gente, mas eu não sei, acho que foi Deus mesmo que me acordou aquele dia. E também ele era novinho, então toda hora a gente acordava pra cuidar dele, porque ele fazia muito cocô, então assim, não dormia muito bem naquela época. Então, enfim, escutei barulho e fui correndo ver. Quando eu cheguei no berço, o Iago tava convulsionando. E na hora, gente, foi Deus mesmo que deu calma, tranquilidade. Eu só segurei a mão dele, as mãozinhas dele, assim, e eu observei e esperei passar. Foi muito rápido, ele voltou rápido. Aí eu peguei ele, eu troquei ele, porque ele fez cocô e tal. Aí eu falei pro meu marido, chamei meu marido, acordei ele, falei, olha, o Iago teve uma convulsão, tô levando ele pro hospital, vou levar ele pro médico. Aí ele não acreditava muito, sabe? Mas enfim, levei. Daí eu cheguei lá, o médico que atendeu ele era um senhor, não lembro nem o nome dele, era um senhor que tava lá, assim. E ele falou assim que ele não podia afirmar se ele realmente tinha tido uma convulsão ou não, mas assim, o jeito que ele estava era muito provável que ele realmente tinha tido a convulsão, porque ele estava muito molinho, muito largado, assim, sabe? Tipo, desmaiado mesmo, assim. Mas ele estava bem, estava com sinais vitais, assim, estáveis, né? Mas assim, enfim, gente. Aí depois ele começou a ter convulsão várias vezes, aí levei ele. A pediatra falava que ele não estava tendo convulsão, que ele tinha perdido o fôlego, a pediatra dele. Até que uma vez ele teve uma convulsão e eu levei ele no pronto atendimento. Quem estava lá era ela. Ela pôde notar e ver que realmente era convulsão, que eu não estava mentindo, que eu não estava falando mentira. E aí ele passou com o neurologista, daí o neurologista começou a dar remédio para ele tomar para não ter mais convulsão. Mas às vezes ele tinha convulsão mesmo assim. Aí ele foi tomando um monte de remédio. Até que depois ele descobriu o problema do autismo. Aí a gente chegou a passar com outros médicos. Ele teve uma época que ele tomava 5 medicamentos diferentes. 5 medicamentos diferentes. E o Iago, ele não dormia. Ele era uma criança assim que ele dormia tipo 20 minutos. Aí ele acordava, andava pela casa inteira, andava. De repente ele ia embaixo do armário, ficava lá. Aí ele dormia 15 minutos, debaixo do armário, assim. Aí depois a gente pegava ele e levava pra cama. Gente, era tipo assim, ele dormia muito picado, sabe? Mas era muito mais acordado do que dormindo. Então, a gente não tinha vida direito, não tinha. Que nem, a gente revezava, eu e o Rafael, a gente se revezava pra dormir, porque a gente não dormia, a gente vivia de olheira, vivia mal mesmo, assim, porque ele não dormia. Até que descobriu que ele era autista e a médica deu remédio para ele, tomar alguns medicamentos, deu os medicamentos mais apropriados para convulsão e deu o risperidona, que ele toma até hoje, que foi o que deu tranquilidade, gente. Esse remédio foi uma bênção, meu filho. Tem muita gente que pode criticar, pode falar que não é para dar remédio, que não sei o que lá, porque eu já ouvi muito isso, sabe? Mas pro Iago foi uma maravilha, foi muito bom esse remédio pro Iago, gente. Ele se transformou na criança, sabe? Ele começou a dormir de verdade, começou a crescer depois, porque antes ele não dormia, então ele não engordava, não crescia, não desenvolvia. Ele era um cisquinho, depois eu ponho foto pra vocês verem. Mas era aquele cisquinho ligado no 220, sabe? Não parava quieto. Gente, ele derrubou meu fogão, pra vocês terem uma ideia. E ele só não se machucou porque o Igor tava perto e puxou ele. Porque eu tava no fundo, nem lembro o que eu tava fazendo. Sei que quem viu que tava mais perto dele era o Igor. É tipo fração de segundo, sabe? Ele abriu a porta do forno, era aqueles fogãozinhos de 4 bocas, mais antigo, sabe? Ele abriu a porta do forno e subiu em cima. E o fogão virou em cima dele. Sorte que tinha nada no fogão, não tinha panela, nem nada. Acho que já tinha passado, era depois do almoço, assim, já tinha arrumado a cozinha e tal, não tava mais nada lá. Mas quebrou a tampa da porta do fogão, sabe? Teve que mandar arrumar o fogão. Mas, assim, meu medo era ele se machucar, né? Mas, graças a Deus não aconteceu nada, porque
Deus guardou, porque Deus cuidou. O Igor estava perto, o Igor puxou ele, olha como que Deus é bom, né? E ele era assim, ligado no 220. Entrava dentro do tanquinho, entrava dentro da máquina, sabe? Ele subia em tudo, ele jogava minhas coisas, jogava arroz no chão. E, nossa, uma coisa de louco. E aí, gente, pra mim, foi um alívio muito grande quando eu tive o diagnóstico de asma. Apesar de ter sido muito sofrimento, eu tive um certo alívio, bem sinceramente mesmo. Porque quando eu tive o diagnóstico dele, eu chorei muito. Nossa, me descabelei, porque, bem sinceramente, é muito difícil, gente. Você tem muita expectativa. Quando você tem um filho, que nem o Iago, eu tive a depressão pós-parto, depois que eu tive o Iago, eu tive um pouco de rejeição, tive. Mas graças a Deus isso passou, porque eu conversei com a médica que eu passava, tomei os medicamentos que eu tinha que tomar, e fiz tratamento que eu tinha que fazer, e melhorou, sabe? Passou. Foi uma coisa que demorou um pouco, mas passou, resolveu, entendeu? E eu amo meu filho de coração, de todo o meu coração, assim, sabe? Ele é minha vida, ele e o Igor são a minha vida, são tudo que eu tenho de mais precioso, sabe? Eles, a minha família, são tudo que eu tenho de mais precioso. Então, foi muito difícil. Daí, assim, depois de um tempo, a gente já começa a imaginar seu filho indo pra escola, você começa a imaginar seu filho, depois de um tempo ele vai trabalhar, o que será que ele vai escolher para fazer da vida dele? Que profissão que ele vai ser, que ele vai querer, entendeu? E de repente, o meu mundo caiu ali, né, quando eu tive o diagnóstico de asma. Ao mesmo tempo que foi um alívio, porque ele tinha tanto problema, que foi um alívio saber o que ele tinha, sabe? Eu falei, pronto, agora eu vou conseguir fazer alguma coisa por ele, vou conseguir buscar um tratamento para ele. Só que eu ainda tinha aquela ilusão, né, de que ele poderia ser curado, vamos dizer assim, né, entre aspas. Eu tinha aquela ilusão, meu filho vai ser curado do autismo. Eu achava que existia cura para o autismo. Era bem leiga no assunto, não sabia de nada, nem sabia direito que era isso. Sinceramente, a gente não tinha informação, não tinha. Que muita gente ainda não tem hoje, né? É uma coisa que não é tanta informação hoje em dia, não tem. Tem muita gente que não sabe o que é autismo, né? Parece que não, mas é verdade. Enfim, gente, de repente caiu meu mundo e tal, e descobri o autismo dele. E eu lembro que no dia que eu tive o diagnóstico, que a médica deu o laudo pro Iago de autismo, que no primeiro diagnóstico ela deu o laudo de autismo, depois que ela foi dar o laudo da síndrome frágil, porque ela falou que ela não podia afirmar que ele era X frágil, porque ela não estava com o exame na mão, apesar dele ter as características, né? Aí eu lembro que eu fui embora, e eu falei, eu vou pra igreja hoje, vou buscar a palavra, perguntar para Deus por que o Iago tem autismo, que eu não aceitava de jeito nenhum. E aí, olha, gente, que eu vou falar, pode ser que alguém não acredite aí no que eu vou dizer, mas eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. E naquele dia que eu fui pra igreja, foi um pastor que veio de uma outra cidade, né? Eu morava em Itu na época, foi um pastor que era de Sorocaba, eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto ele não sabia do que eu tava passando, ele não me conhecia, gente, por Deus do céu. Ele não falou nada, sabe, não teve revelação, não teve nada. Eu posso falar pra vocês a mensagem que ele deu. Depois eu procuro lá na Bíblia, lá o capítulo, o versículo da Bíblia que ele leu, e coloco aqui pra vocês. Mas ele leu uma passagem que o apóstolo Paulo pergunta para Deus por que ele tinha um espinho na carne. Fala que Paulo tinha um espinho na carne e por 3 vezes ele orou para Deus pedindo para que Deus curasse ele, tirasse esse espinho da carne dele lá. E Deus não curou ele. E Deus olhou para ele e falou para ele, Jesus falou para ele assim, a minha graça te basta. Foi o que ele falou para o apóstolo Paulo. E aí esse pastor olhou para nós ali, para as pessoas que estavam ali aquele dia, que nem tinha tanta gente assim, tinha poucas pessoas, e falou assim, Deus está falando aqui para você que a minha graça te basta, sabe? Então, assim, aquela palavra, gente, veio de encontro com o meu coração, e eu tive todo o conforto que eu precisava ali. Chorei, né, tudo que eu tinha que chorar ali naquele dia, só que a partir daquele momento eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e vou estar ciente de que não vai ter cura pro Iago, que ele vai ser assim para sempre. Aí depois que eu fui descobrir que o autismo é uma característica, é um transtorno, que não tem cura, que não é uma doença, né, que a síndrome de X frágil é uma síndrome, não tem o que fazer, entendeu?
o que pode acontecer, eles não terem mais sintomas, que com o tempo for passando, eles podem melhorar muitos sintomas, e isso eu acredito sim, com o tempo. Ele já melhorou muito, né? Ele já melhorou muito de como ele era e pra agora, né? Agora ele tá com 12 anos e, assim, ele tá bem melhor. Mas, enfim, gente, foi bem complicado. E depois teve o diagnóstico do Igor, né? Depois do Iago. Então, assim, quando eu fui levar o Igor no lugar aqui em Salto, para ele fazer uma avaliação, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês num outro vídeo aí sobre isso. A pessoa, depois de uns dias, me chamou para conversar, porque o Igor estava junto no dia que eu levei o Iago lá, foi eu, o Iago, para ele fazer a avaliação, e eu levei o Igor comigo, porque eu não tinha com quem deixar o Igor naquele dia. E eles me chamaram para conversar, para falar que o Igor também tinha sintomas de autismo. Aí descobri que o Igor também tinha sintomas de autismo. Aí a gente levou ele para médica, a mesma médica que tinha levado o Iago. E aí ela passou ele pela equipe dela lá, fez a avaliação nele, teve várias consultas, ela não deu um laudo pra ele logo de cara. Né? E assim, os dois fizeram um monte de exame quando descobriu que tinha autismo, né? Fez exame de sangue, fez exame oftalmológico, passou com oftalmologista, otorrino, para saber se não tinha problema na audição. Fez uma tonelada de exame, fez exame até do coração, fez. Naquela época eu tinha convênio, então ele fez tudo que tinha direito, mas um pouco ainda, fez todos os exames. E descobriu que realmente só tinha autismo, né? Fez os testes lá e descobriu o autismo. E o Igor também fez o exame da síndrome do X frágil e ele tem a pré-mutação do gene. O Iago tem a mutação completa e o Igor tem a pré-mutação. E aí meu mundo caiu de novo, porque imagina. Eu já tinha acabado de receber, fazia o quê? Um ano, mais ou menos, um ano e pouco, que eu tinha o diagnóstico do Iago. E de repente, eu tive o diagnóstico do Igor. Porque eu achava que o Igor fazia as coisas que ele fazia, que ele comia terra, sabe? Ele era muito lento, assim, ele pegava a mochila dele da escola, né? E ele vinha arrastando a mochila, sabe? Ele era bem devagarzinho, assim, nossa, um sossego. Ele até hoje é sossegado, sabe? Mas ele era demais, gente, assim, em relação às outras crianças, né? Que até na escola me chamaram para conversar, chegou a passar ele com a equipe técnica de psicólogo, sabe, da prefeitura, né? E porque ele tinha uns comportamentos assim, né, diferente. Só que para mim, gente, era chamar atenção, sabe? Queria chamar atenção por causa do irmão ter problema. E aí eu achava isso. Como que a gente vai saber o que esperar do futuro, né? Aí já não tinha nada para esperar do futuro, sabe? Porque a gente tendo filho, a gente tem expectativa em cima dele, né? Que nem eu já não tinha mais as expectativas em cima do Iago e tinha jogado tudo de quem, a responsabilidade em cima de quem? Do Igor, coitado. Que é o tal negócio, não adianta falar que não tem expectativa em cima do seu filho, porque tem sim. Infelizmente a gente tem. Não adianta falar que vai criar o filho pro mundo, porque a gente tem expectativa, a gente deseja que ele tenha uma profissão no futuro, a gente deseja que ele tenha uma carreira de sucesso aí, independente do que ele for fazer. E que ele consiga estudar e tal. E de repente, diagnóstico dos 2 filhos com autismo. E eu não sabia que nível de autismo que eles tinham, né? Qual que era a diferença, sabe, de um pro outro. Porque era tudo muito novo para mim, entendeu? Então, assim, eu não via a chance de mudança, não via a chance de melhora, não via a chance de nada ser diferente para mim naquele momento. Então, assim, foi muito difícil. Foi, sabe, um caos mesmo. Foi complicado. E aí, de repente, eu lembrei daquela palavra que eu recebi na igreja, né? Aquele dia que Deus falou assim, a minha graça te basta. Aí eu falei, bom, se a graça de Deus me basta pro Iago, vai bastar pro Igor também. E Deus vai me dar força e vai dar tudo o que for preciso pra gente conseguir cuidar deles bem, para que eles evoluam, para que eles melhorem, né? E, sim, uma pessoa muito importante para mim, que é meu parceiro, é meu marido, sabe? Gente, é meu parceiro em tudo. E se não fosse ele, não sei como seria a minha vida hoje, porque, nossa, ele é um parceiro mesmo para tudo, sabe? Além dele ser um marido muito bom, ele é um pai incrível, assim. Eu não quero ficar babando ovo não, mas é a verdade, sabe? Ele
muito presente, sabe? Eu vejo muito assim, família, muitos pais abandonando, sabe? Vejo, isso é muito comum, sabe? Em famílias assim com um tipo de doença, de síndrome, de transtorno. Mas ele não, em nenhum momento ele nos abandonou, em nenhum momento ele nos deixou, sabe, para trás, né? Sinceramente, era muito mais fácil eu deixar ele, acho que, do que ele deixar a gente, sabe? E assim, ele é muito parceiro mesmo, né? Contribui muito, às vezes até acho que faz além, sabe, do que deveria. Então, a gente consegue, assim que a gente recebe esses diagnósticos, assim que a gente consegue ver essas coisas, aí a gente consegue perceber as pessoas que nos amam de verdade, sabe, que estão sempre ali. E há um tempo atrás eu não percebia isso, mas hoje eu consigo enxergar até as pessoas que se afastaram um pouco de nós. Hoje eu consigo perceber que foi por amor também, sabe? Para dar espaço pra gente mesmo. Porque a gente também não sabia o que fazer. E eles não tinham nem o que falar também, porque também não sabia nada, né, do assunto. Então não tinha muito o que eles podiam falar para nós, né? Então foi bom, foi melhor assim, né? Algumas pessoas se afastarem. E enquanto que outras sempre estavam lá, junto, sabe? E por mais que errassem, às vezes, assim, às vezes falar alguma coisa que não devia, mas estava ali, sabe? Então isso é muito importante, sabe? Você ter um apoio de alguém de alguém, sabe? Que está fora, né? Não só do seu marido, da sua mãe, mas de uma outra pessoa, que nem eu. Eu tive muito apoio, eu tenho muito apoio da minha mãe, do meu irmão, sabe? Das minhas irmãs, assim. Eu tive do meu pai enquanto ele estava vivo, sabe? Também muito apoio, assim. E da minha sogra, né? Se precisar, sabe? É só ligar, eles estão, todos eles estão sempre à disposição, assim. Mas as pessoas mais próximas mesmo é minha mãe, meu irmão, acho que minhas irmãs, sabe? E, e é isso, gente. Eu queria agradecer você que chegou até aqui ao fim desse vídeo. Gostaria que você colocasse seu comentário aí pra mim. E, e é isso, tá bom? Até o próximo. Vamos ver os outros assuntos que a gente vai falando. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Se você puder, se você achar interessante se inscrever no canal, se inscreva, que daí o YouTube vai mandar as notificações de quando tiver outros vídeos para vocês, tá bom? Até a próxima.